Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Você sabe o quanto me anima estar aqui. É muito importante para mim, é uma alegria, é um prazer, é uma honra saber que você está aí. Muito obrigada pelas mensagens, pelos testemunhos, são presentes que vocês me enviam, pela sua presença aqui. Muito obrigada por me receber na sua casa e por dar esse retorno, por estar aqui. É maravilhoso e eu gosto muito de ouvir quantos, né, que me falam, Bispa, você é a minha amiga de todos os dias. Que honra. Bispa, eu tomo café da manhã com você todos os dias. Louvado seja Deus. É muito interessante, né? Quando eu vejo as pessoas, elas chegam e elas já vão, normalmente, elas vão contando as histórias, elas lembram de coisas que às vezes nem eu estou lembrando mais. Não, Bispo, então é que você contou, assim, eu falo, gente, é maravilhoso. E elas já chegam com essa intimidade mesmo, né? É uma relação construída. E eu fico, assim, muito feliz mesmo, por poder fazer parte da sua vida. Eu oro por você, eu abençoo, eu declaro vitórias. E eu ainda cheguei aqui hoje e eu estava ali falando para eles, né? Eu já levanto cedo, mas ultimamente eu tenho sido despertada mais cedo ainda. E hoje eu fui despertada, não eram 3 horas. Eu falei, Senhor, mas tudo bem, tudo coopera. Então, talvez eu estou precisando ficar mais na presença do Senhor. E foram momentos, assim, maravilhosos. E o Senhor tem me levado, Ele tocou no meu coração para eu estar gravando estas orações, né? Algumas, principalmente essas da manhã, da madrugadinha, e para eu mandar para meus filhos, para as minhas noras, e para algumas pessoas que estão mais aqui, assim, comigo, né, no dia a dia, e que os desafios não são nada pequenos, né? E olha, tem sido maravilhoso. Tem sido maravilhoso. Há um despertar, você vê um despertar. Você vê um mover. E eu vejo esse mover. Eu vejo esse mover na minha casa, eu vejo esse mover no ministério. Eu tenho visto pessoas, sabe, que foram despertadas. Eu tenho visto um avivamento. Essa palavra, avivamento. Uma fome maior por Deus, uma sede. Pessoas que estão fazendo aquilo que elas não faziam antes. Muita gente, muita mesmo, que me conta que, Bispa, de verdade, às vezes eu pegava a pasta, não preenchia. Então, isso eu fui vendo um descaso. Eu não estava realmente valorizando as coisas espirituais. Eu estava ali, mas não preenchia. Eu não fazia o meu painel dos sonhos. Para falar a verdade, eu não acreditava. Para mim era uma bobagem. E
assim por diante, sabe? Pessoas que têm dito, bispo, eu estou fazendo, sabe? Isso tem mudado a minha vida, a minha energia. Eu ouço muito isso. A minha energia é outra. Antes eu estava como Marta, correndo para lá, para cá, e não entrava na minha cabeça o que Jesus falou. Marta, Marta, você está inquieta, preocupada com muitas coisas. Mas Maria escolheu a boa parte, a boa parte, a boa parte. E esta não lhe será tirada. E muita gente fala isso, não entrava. Eu não tenho tempo. E aquela coisa atropelada, levanta correndo. Quantas pessoas que me contam, bispa, esse negócio de levantar, escorregar da cama, falar com Deus, ler a Bíblia, arrumar a cama, beber água, nada, eu não fazia nada. E não era falta de eu ouvir você falar. Eu não fazia. E também minha vida era assim, tudo amarrado. Eu não via fluidez, mas era possível ver a coisa travada. Mas por quê? A cegueira era um ponto cego na minha vida. Eu estava dando murros em ponta de faca, porque eu tinha pontos cegos, eu não via. Sabe quando você está tão cheio de muitas coisas e você não para fazer aquela risca no chão e dizer, não dá mais para viver assim. Estou cansado, cansada, estou ficando doente, minha imunidade só baixa, não estou feliz, eu estou sem realização. Porque a gente sabe que conquista, realização é muito diferente de conquista. Tem gente que até já teve algumas conquistas, mas não tem realização. Porque isso só é possível através de um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor e cumprir com o seu propósito. Se você não tem um relacionamento com Deus e está fora do seu propósito, você não tem uma alegria, você não tem plenitude, e você também não vê fluidez. Então eu estou muito, muito feliz, eu tenho agradecido a Deus por esse avivamento. Gente que parou mesmo, que tomou aquela decisão. Olha, fazendo eu estou um monte de coisas, correndo, muita gente fala isso para mim, bispo, eu cheguei à conclusão que não era falta de fazer, correr, trabalhar, estresse e só mais estresse. Era falta de dar prioridade ao que deve vir em primeiro lugar. E isso mudou na minha vida. E é impressionante os resultados. Em nome de Jesus, entenda isso. Sabe, mudanças assim simples. Obedecer a ordem simples. Botar ordem na sua vida, mudando a sua rotina, quebrando hábitos nocivos, crescendo. Porque o maior exemplo é Jesus e nós somos orientados a seguir exatamente os passos de Jesus. Então, Jesus cresceu em 4 aspectos. E nós precisamos crescer da mesma maneira. Espiritualmente, nas nossas relações, na nossa vida, na saúde, mental, intelectual. Nós precisamos investir, assim, com força, no nosso crescimento.
Porque às vezes a pessoa, ela quer um crescimento aqui fora, profissional, financeiro, mas é resultado desse crescimento aqui dentro, interno. Se eu não cresço aqui, obviamente, eu não vou crescer aqui, ou eu até posso ter algumas conquistas, mas não tenho realização, e o que eu conquisto não vai estar fundamentado na rocha, porque eu estou fazendo de forma natural, na força do braço, e não na dependência do Espírito. Então, olha aqui, ó. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E para você não esquecer, eu vou até pedir para colocar aqui, ó. Jesus cresceu em 4 aspectos: sabedoria, intelecto, mental. Então ele teve um crescimento intelectual, mental, amplitude mental. Estatura, saúde, o físico dele. Você vê equilíbrio no crescimento de Jesus, graça diante de Deus, ou seja, o crescimento espiritual dele. E graça diante dos homens, que é um crescimento social, relacional. E relacionamento, nós sabemos que é maturidade. Para um relacionamento dar certo, tem que ter maturidade. Uma pessoa que não se relaciona bem, pode saber, ela é imatura. Então você vê um crescimento ajustado, equilibrado, não tem nada faltando, não ficou nada de fora, nada. E nós precisamos entender que se Jesus cresceu nesses 4 aspectos, isso é um modelo para a nossa vida. Então nós não podemos viver uma vida onde tem lacunas. Eu até estou crescendo nessa área, mas essa aqui está indo mal. Não. Obviamente que, como o próprio Senhor Jesus nos ensinou, primeiro vem Deus. É o princípio das primícias. É o dízimo do meu dia. A prioridade é Deus. Eu não vou começar nada, porque Ele é o princípio e o fim, é o alfa e o ômega. Então, se não começa com Deus, não há esperança, né, de que aquilo vai dar certo, porque Deus não é obrigado a terminar o que Ele não começou. Eu vou apenas gerar mais um Ismael. Não, eu tenho que começar com Deus. Tudo começa com Deus. Meu dia começa com Deus. O que eu vou fazer começa com Deus, pedindo graça, favor, dependência, ajuda. Eu preciso da ajuda dele. Isso é, assim, fundamental. É incrível o que acontece quando uma pessoa prioriza Deus. Jesus falou, não se preocupem com nada, mas busquem em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E todas as coisas que você precisa para viver, comer, vestir, beber, toda a provisão para a vida vai ser acrescentado. Eu não sei por que algumas pessoas resistem tanto em entender algo tão básico. Uma ordem simples, mas que quando não é obedecida, traz uma desordem para a vida. Toda vez que eu vejo a vida de uma pessoa desordenada, eu sei que Deus não vem em primeiro lugar. Então, crescimento em Deus espiritual, ele crescia na graça. Aqui, diante,
estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então ele estava crescendo espiritualmente. Mas ele também estava crescendo em sabedoria, que é intelectualmente, mentalmente. Ele estava adquirindo a inteligência do espírito, conhecimento. Então você vê que Jesus lia, conhecia as escrituras. Portanto, ele sabia falar, argumentar. Ele dominava o assunto. Ele sabia muito bem enfrentar os embates. Ele sabia responder muito bem. Isso é coisa de quem tem um preparo mental, intelectual. Então, Jesus ia, crescendo. E é ano de crescimento. Em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, ele cresceu socialmente e nos relacionamentos. E nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer de todas as maneiras. Ele ia crescendo, em estatura físico e a saúde dele. Ei, quem se antecipa governa. Então, como que você quer envelhecer? Você tem se preparado para ter autonomia, destreza, saúde? Então, são mudanças, assim, simples, mas que as pessoas passam por cima. Pequenas mudanças causam um efeito extraordinário. Eu conto sempre, né, que eu bebo todo dia 1 litro de água em jejum. Eu faço isso há muitos anos. Eu comecei a fazer isso por volta dos 30, 32 anos, quando eu tive um problema renal seríssimo. Né? E eu sempre conto, né, que quando eu saio do hospital, depois de ficar ali 5 dias, e vivi um milagre. Eu já contei esse testemunho. Eu vivi um milagre. Eu corria um risco de perder, mas eu ouvi coisas assim do médico e eu clamei aos céus. Eu não bebia água. E eu falava, não gosto de água. E quando Deus me dá aquele milagre, que foi um milagre. Foi um milagre eu ter saído dali sem cirurgia, sem todas aquelas previsões concluídas, né? Materializadas. Deus me livrou. Aí eu vou depois para um retorno e eu sempre conto isso, que o médico falou, estava ali conversando, a senhora precisa mudar os hábitos, foi inexplicável o que aconteceu com a senhora, até eu não entendo até agora como que eu dei alta para a senhora pela mudança que aconteceu e não sei o quê. E aí eu viro para o médico, ai meu Deus, eu tenho vergonha disso até hoje, gente. Eu viro para o médico e falo assim, depois de passar pelo vale da sombra da morte, e Deus me tirar de lá. Ai, que vergonha, mas vou ter que contar para você. Eu viro para o médico e falo assim, ai, doutor, eu não gosto de água. Gente, diante do Senhor, ele parou, ficou mudo, ficou olhando para mim. Depois deu um tempo, quando eu tomei consciência, inteligência do Espírito, veio na minha mente e eu pensei, eu tenho certeza que aquele médico deve ter pensado assim, então morra. Então morra, minha senhora. Depois do que a senhora passou, a senhora aqui vai dizer para mim que a senhora não gosta de água? Então, às vezes nós somos muito tolos. Mas graças a Deus, eu comecei a crescer em sabedoria. Minha mente foi ampliando. E o Senhor foi me ajudando. E eu fui construindo uma vida num alicerce firme,
e crescendo intelectualmente, mentalmente, quer dizer, em sabedoria, em espiritual, em relacional, e assim por diante. Eu fui crescendo, mudando hábitos, sabe, me livrando daqueles hábitos nocivos. Fui melhorando a minha alimentação, mudando mesmo, sabe? Incorporando coisas que antes não eram tão comuns. E eu vi mudanças na minha vida, na minha saúde. E eu posso dizer a você, faz diferença. Nós precisamos tomar consciência, a palavra está nos ensinando. Nós temos Isaías 54, uma promessa incrível, uma unção de crescimento, mas nós precisamos o quê? Cooperar com o Senhor. E olha aqui, ó, o sensato anda de mãos dadas com a sabedoria. O sensato anda de mãos dadas com a sabedoria. E sabedoria é fazer boas escolhas. E o princípio da sabedoria é temer a Deus. Então, com temor a Deus, nós fazemos escolhas alinhadas com a palavra de Deus. Então, estou aqui aprendendo que Jesus cresceu. Ele cresceu em todas as áreas. Não ficou nada de fora. Então, eu vou pegar isso para a minha vida, porque o modelo é Jesus. O padrão é Cristo. Mas o insensato está sempre vagando com o olhar perdido. Ele está perdido, ele está atropelado, estressado, nem pensa, é reativo. Ele nem pensa. Ele só está lá, fazendo, indo, sem um propósito, sem uma visão clara. E onde não há visão, o povo perece. Porque a visão impõe uma disciplina. Então, pegue isso aqui para a sua vida. Alinha, ajusta. Sabe, adquira hábitos novos. Vamos crescer. Vamos romper com o padrão. Não ignora aquilo que parece que é bobinho, que é pequeno, de tão simples parece que não funciona. Mas Jesus nos ensinou uma vida simples. O evangelho é simples. Viver não é essa coisa complicada, somos nós que complicamos, com uma mente complicada e com hábitos nocivos para a nossa vida. Vamos? O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina, andará por falta de disciplina. E Jesus nos ensinou, nos mandou aprender com ele duas coisas, humildade e mansidão. Humildade é a mesma coisa que promoção. E mansidão é a mesma coisa que disciplina, domínio próprio, autoliderança, autocontrole. Então, por falta de disciplina, andará cambaleando por causa da sua insensatez. E não é o que tem acontecido com muita gente? Gente que está cambaleando. Por quê? Porque não cresce, é insensato, é tolo. Vive da mesma maneira, não anda de mãos dadas com a sabedoria. Não está crescendo como Jesus nesses 4 aspectos. Em sabedoria, estatura, sabedoria, intelecto, mental, estatura, saúde, o físico, a graça diante de Deus, o espiritual, que é o principal. Se o espiritual vai bem, todo o resto vai bem. E diante dos homens, que é social e relacional. Vamos para um outro nível. Porque é tempo de crescer e a unção está sobre nós.
Em nome de Jesus. Levante-se, levante-se, levante-se. Creia na palavra, se agarre a ela, se alinha e vamos para um nível mais alto. É tempo de crescer, a unção está sobre nós, coopera com Deus. Vamos, não ignora mais nada. Chega onde tem que chegar. Vai praticando hábitos novos, se aproxima de Deus. Começa pela parte espiritual e a graça do Senhor vai cobrir você. É tempo de crescer. Levante-se, levanta e anda. Vamos para níveis mais altos. Aleluia. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada que está comigo. Peço que, Senhor, esta palavra tenha possuído os corações, dando visão, colocando luz nos pontos cegos, dando clareza, discernimento, levando a rompimentos e a decisões firmes, sábias, prudentes, porque o sábio construtor lançou os seus alicerces sobre a rocha, que é o Senhor. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração. Consagro tudo e tomo posse de sabedoria, discernimento, inteligência do Espírito, inteligência espiritual. A Deus abençoe os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo abundância. É o Senhor quem dá poder para conquistar e gerar riqueza. Levanta mais semeadores que precisamos e onde esse programa estiver chegando, eu oro para que o teu povo ande de mãos dadas com a sabedoria e não vagando, cambaleando. Eu oro para que o crescimento seja visível, que cada um esteja se levantando hoje com a decisão, hoje, de efetuar mudanças, porque quem efetua as mudanças certas, vive mudanças. Ó Deus, muito obrigada. As nossas decisões, nós tomamos decisões. E as decisões transformam a nossa vida. Eu oro para que o teu povo entenda e cresça no Senhor todos os dias. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. Hoje todos os clamores, estamos nesta fé maravilhosa. Domingo, a entrega do azeite que consagramos nos 7 jejuns. A unção nos carros, o fechamento dos meus projetos de conquistas e vamos de glória em glória. Conta com a gente, é um prazer estar aqui e servir. E se o Senhor não voltar, vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Deus não nos pede para apenas acreditar, mas para viver plenamente essa fé em cada momento. Despertos ou adormecidos, enfrentando cada desafio com a certeza de que fomos criados para vencer.